Oi, pessoal. Sou José Roig, professor, escritor e poeta, editor do canal Educação 3D+, canal que trata de arte, cultura e tecnologia no ambiente escolar. E esse vídeo de hoje é inspirado num meme que eu mesmo criei, tá? E compartilhei lá nas redes sociais e que se tornou um viral. Na verdade, eu só compartilhei inicialmente a imagem do ex-ministro da Saúde, numa reunião ministerial bem polêmica, e aí um jovem compartilhou uma cena de um filme do De Volta para o Futuro, que vocês estão vendo na tela, um filme lá dos anos 85 que dialogam de uma forma visual com esse, em algum lugar do passado, esse retrocesso de 2020, né, a partir dessas situações. E aí a minha questão era como trabalhar essa criticidade, essa intertextualidade entre a ficção e a realidade dentro de um contexto de uma escrita da redação, seja para o Enem, seja um texto mais crítico, uma produção textual. Então, esse vídeo hoje trata justamente dessa questão da intertextualidade e da criticidade através dos memes, um fenômeno viral das redes sociais digitais. Então, aqui foi que proporcionou, eu fiz um print da tela que o rapaz, o Thiago, me indicou, da relação que eu já tinha feito uma crítica sobre a situação daquela imagem, o olhar de espanto do ministro em relação ao que era falado naquela reunião. E esse diálogo que a própria rede, essa inteligência coletiva que eu chamo, da rede entre os processos de comunicação entre emissor e receptor e essa mensagem. Então, não sei nem de que cidade é o Tiago, essa situação, esse diálogo se desenvolveu simplesmente ali das relações que se faz nas redes sociais. E foi muito interessante que ampliou a própria discussão e análise crítica daquela imagem. Então a gente tem que pensar, enquanto está elaborando um texto redacional principalmente, né, a questão da contextualização. Todo texto tem um contexto, um tempo, um espaço onde ele vai se expressar. E aí sim, eu gosto muito de trabalhar com esse diálogo universal e atemporal, além do tempo entre a arte e a cultura, a educação e a sociedade. E aqui está uma releitura das Espigueiras, lá um quadro que inspirou o próprio realismo, e aqui uma situação de uma fábrica, quando as mulheres, durante a guerra, elas se incorporam à força de trabalho. As releituras, né, que se pode fazer entre imagens, entre tempos e espaços diversos, entre educação e sociedade. Então, a intertextualidade, a contextualidade e a criticidade, esses avanços e retrocessos. Se a gente for pensar bem, o filme que a gente pensa no Marty McFly, né, De Volta para o Futuro, na verdade ele vai ao passado, em 1955, e há um paradoxo, que a mãe se apaixona por ele, e o pai, na verdade, se não chegar a cativar a mãe, ele vai desaparecer, tanto que na fotografia, quem acompanhou o filme sabe, a fotografia da família que o Marty McFly traz no seu casaco, ela vai esmaecendo, vai desaparecendo a sua imagem cada vez que a mãe se afasta do pai e se apaixona por ele ou se encanta com ele. Então ele faz toda uma trama lá para tentar não mudar a história. Já que no nosso ambiente político de 2020, avanços e retrocessos também no tempo, em algumas circunstâncias, parece que a gente ouve discursos que já estavam sepultados, retornando dos mortos, retornando a uma triste realidade. E isso, sim, é uma análise que a gente tem que sempre fazer sobre o contexto atual com o do passado. No que avançamos, no que estamos retrocedendo. Isso é importante a gente fazer essa análise.
Falando sobre os memes, que é o objetivo principal, a cultura do meme é um fenômeno viral, e esse termo viral hoje, em plena pandemia, chega a ser delicado, né? E então que eu trouxe para vocês o conceito do meme, né? Que é um conceito de utilização de imagens, vídeos, os GIFs, que são imagens em movimento, né, relacionados sempre com a questão do humor, a piada, né, e se espalha mesmo como um vírus pela internet. Então, esse conceito tem referência numa teoria do Richard Dawkins, que vocês é um autor best-seller. Ele escreveu vários livros, entre eles O Gene Egoísta. E o meme hoje no Brasil ele tem um campo fértil, porque parece incrível que mal algum escândalo, alguma situação está acontecendo e instantaneamente, tipo um miojo, um preparo rápido, já aparece nas redes sociais um meme, né, com uma imagem, uma caricatura, um videozinho curto, usando cenas do cinema, cenas do cotidiano, da política, das novelas, de todo o imaginário. E aí elas circulam com uma velocidade tremenda, né, contagiam, contaminam o humor de todo mundo. E aqui vejam só, que é uma cena de um ritual fúnebre de Gana, viralizou e se tornou um fenômeno, né? Daquela forma ritualística que lá os jovens vestidos a caráter, carregando um caixão, e aí virou um fenômeno para qualquer situação, principalmente nesse período de pandemia. E até foi utilizado como meme de certa forma, uma publicidade pela saúde, onde diz ali, ó, fique em casa ou venha dançar com a gente. Uma propaganda bem impactante que lembra aquelas propagandas que o Oswaldo Cruz, se a gente for ver os cartazes lá do início do século XX, quando teve as epidemias, várias epidemias lá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no início do século, exatamente um século atrás, e as propagandas tiveram que ser extremamente duras para simplesmente que as pessoas se conscientizassem do risco que estavam se expondo, né? Principalmente a revolta da vacina, que a gente vai ver depois. Então, usar esse fenômeno, hoje quem quer escrever uma redação pode usar essa questão da contextualização da arte, da cultura, é uma coisa que eu sempre falo para alunos, para conhecidos, da importância de trazer sua bagagem referencial, seu repertório cultural, filmes, vídeos, clipes, livros, uma série de manifestações artísticas e culturais que estão presentes no cotidiano do jovem, do aluno, do estudante, e que pode ser incorporado nessa estrutura, mesmo sendo uma estrutura da norma culta que exige de uma redação, mas existe interpretação e organização textual, e isso pode sim, lá na argumentação, na parte de contextualização de um tema, o aluno pode se valer dessas referências que ele tem do cotidiano dele, audiovisual. Lógico que tem que ter a coesão, né? Tem que ter uma sequência lógica de ideias e uma coerência, uma unidade do tema, do início, meio e fim, como uma narrativa, como tem uma técnica, né, de escrita, tem uma técnica também, seja audiovisual. Então, e por fim, propor uma solução para esse problema, essa estrutura da redação pode se valer sim, enriquecer com esses repertórios. Dentro dessa questão do meme, da intertextualidade, eu trago aqui para vocês a atualidade do escritor, dramaturgo, cronista, jornalista Lima Barreto, que também lá no pré-modernismo, no início do século XX, ele cunhou entre algumas frases, né, a expressão que o Brasil não tem povo, tem público. Coisa mais atual, porque a gente vê não só do início do século XX, da história da própria a história brasileira do país, todos os grandes movimentos, o povo é quase como um figurante de um filme, de uma telenovela. Assiste a algumas lideranças, algumas figuras políticas tomarem conta desse papel de protagonismo e o povo sempre, na maioria das vezes, atuou como um figurante, está ali. Está num quadro tipo os quadros de Vitor Meirelles lá, do Independência ou Morte, que é aquela figura ali no cantinho da tela observando, um observador como um público.
Então, essa ideia pode ser trazida em qualquer tema que envolva criticidade. Pode-se fazer essa relação do Brasil, do Lima Barreto, a atualidade da obra dele, né, que é enriquecedora, e recomendo leitura, que esses clássicos da literatura estão cada vez mais vivos, cada vez mais presentes. Então, essa é a questão. Ele escrevia para periódicos, para jornais anarquistas, né, críticos, desse início do século XX. E aí sim, o Lima Barreto ele encontra eco no cotidiano, se a gente for parar para pensar nessa questão do público e do povo. Outra intertextualidade importante é o Cazuza. Cazuza, um jovem cantor, compositor, letrista, poeta, ele liderou um grupo chamado Barão Vermelho, era vocalista, depois seguiu carreira solo, e as suas letras, as suas canções, a maioria em parceria com o Roberto Frejá, elas tinham uma contundência muito grande. Esse verso que diz: Brasil, mostra a tua cara, o nome do teu sócio cada vez está mais vivo. A canção Burguesia, O Tempo Não Para, uma série de letras que estão de uma atualidade terrível, que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, para tentar utilizar como repertório, como referencial de uma análise crítica, de uma escrita da redação. Ele é ainda um dos grandes poetas, junto com Belchior, Renato Russo, Chico Buarque, Ivan Lins, vários autores, compositores, que podemos utilizar as letras, Aldir Blanc, recentemente falecido, do Bebo Equilibrista, e outros clássicos, junto com João Bosco, né, que estão presentes na nossa arte, na cultura, no imaginário, na história da música popular brasileira, mas na história do próprio Brasil, que as letras que foram, em alguns momentos, hinos de uma geração, e ainda reflete, ainda ecoam no nosso cotidiano. Tratando da questão da pandemia, do contexto que a gente está envolvendo, dos memes e tudo mais, a questão das próprias máscaras, a ressignificação das coisas, dos avanços e dos retrocessos, e como as coisas, hoje a figura da máscara, ela está muito presente no nosso cotidiano, seja em atitudes de como aqui o Durango Kid, dos bandoleiros lá do faroeste caboclo, que temos também vivendo aí no cotidiano, seja as máscaras cirúrgicas, as máscaras utilizadas por médicos e enfermeiros, que aqui que não deixa de ser um meme quase, não, só que o objetivo dele não é humor, mas é uma figura que traz uma imagem simbólica em que uma enfermeira está presente, ou médica, está presente junto com os super-heróis, Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha e outros mais. Então vejam a importância, hoje a máscara tomou um outro sentido. Podemos fazer um link com a máscara da morte rubra, um conto do Edgar Allan Poe, que trata disso, em que o príncipe Próspero se reúne no seu castelo com seus convidados para um baile de máscaras e fica trancafiado, fugindo da morte que está lá fora, nas ruas do seu reinado, dizimando a população. Até que, dentro do seu castelo, aparentemente inexpugnável, os convidados começam a desaparecer e morrer, até que o príncipe Próspero se encontra frente a frente com um convidado inesperado e misterioso. E quando ele se aproxima deste convidado e vê a máscara que ele utiliza, ele percebe bem que aquilo não é bem uma máscara. É o próprio rosto. O rosto, a máscara da morte rubra. A própria morte adentrou aquele palácio. Então é um conto extremamente simbólico, um conto de terror, de suspense, clássico do Edgar Allan Poe, que pode ser feita uma releitura se nós analisarmos sobre esse contexto das pandemias, das epidemias, das doenças que vêm e vão, né? E desses príncipes, às vezes nem tão prósperos assim, que se refugiam ou fogem da própria realidade. Isso é um trabalho muito interessante que a gente pode buscar lá na literatura, buscar no cinema, esse repertório que eu sempre digo, essa bagagem cultural que o aluno, que o estudante ou candidato do Enem ou do vestibular pode se valer.
voltando aqui à questão da revolta da vacina, vejam que imagem interessante, uma ilustração lá início do século XX, 1904, 1905, quando houve mesmo os jornais, que é uma caricatura de um jornal daquela época, falando da questão da revolta da vacina, que a população, alguns populares, revoltavam contra um grupo de médicos, enfermeiros, capitaneados pelo Oswaldo Cruz, um grande médico sanitarista, que teve que usar da força policial para poder vacinar massivamente a população que resistia pelas teorias conspiratórias daquele tempo, que achavam que a vacina trazia a morte e não aceitavam, e foram muitos, como hoje a gente tem visto aí, ter acontecido situações de profissionais da saúde sendo hostilizados por populares por conta dessas teorias, desse fanatismo, dessa cegueira do ponto de vista social, desse determinismo que voltou, essas correntes deterministas por youtubers, influenciadores e outros mais, que não são especialistas na área e que deflagram uma série de boatos que tomam uma dimensão imensa graças às redes sociais. Essa anticiência, né? E como eu brinco aqui, as voltas que a Terra plana dá. Então, coisas que pareciam superadas no plano da história voltaram, no plano da saúde retornaram. E aqui a literatura, o Curtiço retrata um pouquinho esse ambiente, uma obra clássica do naturalismo literário brasileiro, do Aloysio Azevedo, que trata da questão das comunidades, né, a vida difícil dos habitantes. É um livro extremamente belo que eu recomendo a todos, que dá um suporte também para referências numa escrita envolvendo esses temas. E não apenas a questão da pandemia, da saúde pública, da sociedade, da estrutura da sociedade brasileira como um todo. Então, pode ser puxado vários links para essa escrita redacional. Então, gente, esse vídeo hoje trouxe uma série de repertórios envolvendo cinema, literatura, as artes plásticas, a música, tudo isso porque essa bagagem que eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos, que em alguns momentos a gente pode se valer do que a gente traz em si, de todo esse repertório audiovisual, literário, né, que pode nos servir como grande amparo para a organização da estrutura de uma redação, da argumentação dela, da contextualização da argumentação e da proposição de uma resolução para um problema. Então, hoje é o vídeo aqui, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Está aqui o meu endereço do canal Educação 3D+, e o endereço também do blog Educatube Brasil, que é um blog educacional sem fins lucrativos, onde eu lá ensino Educação 3D+. São vídeos de minha autoria, lá são vídeos de terceiro, onde eu dou um verniz, uma análise e uma proposta de uso pedagógico, sejam curtas metragens, cenas de filmes, filmes completos, documentários, animações, slides, recursos tecnológicos, os mais variados materiais e que a maioria desses vídeos, 90 ou mais por cento do acervo, é fruto das descobertas de outros professores, outros colegas e amigos que compartilham comigo seus saberes. Eu assisto e faço uma resenha com uma proposta, na maioria das vezes com uma proposta de uso pedagógico dos mesmos. Obrigado, um abraço e até o próximo.